Porque Sensacional. ninguém aguenta mais, né? Grupo de networking, todo dia nasce um grupo. E nasce um grupo raso, um grupo que vem da vaidade de um líder. Porque outra coisa muito importante de grupos de relacionamento é quem consegue criar espaços humanos e vulneráveis. Então, quando a gente humaniza, isso é maravilhoso. Eu participei de muitos grupos de network, eu sentei muitas vezes no network. E a grande maioria eu sempre odiei, porque na verdade você sempre sentava numa mesa que alguém te entregava um cartão e o convite pro café era na verdade onde ele queria fazer o pitch da venda. E aí, pessoal, estamos aqui hoje para começar mais uma edição do nosso Confredo CEOcast. E meu nome é Manuel Edésio, eu sou fundador da Confredo CEOs e também presidente do Grupo Edesoft. E hoje eu estou aqui com uma pessoa extremamente especial. É uma amiga que eu conheço há muito tempo, uma pessoa que, para os dias de hoje, faz um trabalho assim que é excepcional e o mundo não vai poder viver sem o trabalho que ela faz. É a minha amiga Laís Macedo. Laís, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada, gente, que honra estar aqui. Estou super feliz, honrada com o convite. Uma amizade de longa data e um trabalho que tem muita admiração e carinho, então é um privilégio estar aqui. Obrigada. Obrigado, Laís. E Laís, assim, antes da gente ir para a nossa pauta, que é uma pauta assim, que você domina extremamente, é um assunto que eu sou apaixonado, né? Fala para o nosso público, quem é a Laís na pessoa física? De onde a Laís veio? Onde a Laís nasceu? Conta pra gente, vai. A Laís na pessoa física, bom, sou mineira de uma cidade de 35 mil habitantes chamada Andradas. E uma cidade onde eu quis tanto sair, né? Porque ela parecia tão pequena para mim. E hoje, muito do que eu faço é resgatar o que eu fui, o que eu sou, que é esse jeitinho mineiro de se relacionar, né? Tão humano e tão autêntico. E vim para São Paulo, então, com 18 anos, com muitos sonhos e poucas referências, mas uma vontade grande de fazer acontecer. E foi aqui que construí, então, toda a minha trajetória, né? Fiz meus 13 primeiros anos de carreira dentro do Lead e há 3 anos lidero a minha própria plataforma de networking que se chama Futures Now. Não, sensacional, Laís. Eu te conheci no Lead, né, e acompanho a sua história desde lá, né? E acho que, assim, falar sobre Laís, para mim, né, eu tenho muito orgulho da sua amizade, sou muito feliz, né, por isso, né? É falar sobre uma coisa que eu sou apaixonado e é uma coisa que eu vejo faltando no mundo, né? E eu vejo que, assim, o tanto trabalho que você faz, a gente vai falar bastante sobre isso, é importante, né? Que é relacionamento e networking, né? E aí, para começar a falar sobre isso, Laís, o que eu queria entender hoje na sua ótica, porque, assim, você vive isso, respira isso há anos. Mas quando que você percebeu na sua jornada a importância de verdade sobre isso? Na hora que você falou assim, gente, é isso, é sobre isso, né? Legal essa pergunta. Eu acho que eu tenho 2 marcos, assim. Um para entender a importância do networking, depois para entender a importância de viver o networking. Quando eu saí da minha cidade, onde eu era filha do Zé e filha da Sônia, e eu cheguei em São Paulo, eu vim naquele conto que é ninguém conhece ninguém. E eu achava isso, inclusive, muito encantador. Que bom essa terra de ninguém, vou ser livre, vou ser alguém, se não filha de Sônia e Zé, o que muito me orgulha, tá? Mas essas credenciais, elas é o que sustentam uma vida no interior. E aí, quando eu cheguei, assim que eu cheguei, no primeiro dia, quando a gente se apresentava, uma menina sentada na minha frente, ao se apresentar, falou o sobrenome. E aí a professora identificou e eles viram que conhecia alguém em comum, alguém da família dela. Aí eu tava em São Paulo há 24 horas, morando aqui, e falei, peraí, e a parte que ninguém conhece ninguém? E logo nesses primeiros meses de São Paulo e faculdade, eu comecei a ver, assim, que as pessoas que tinham algum sobrenome, alguma história, algum lastro em São Paulo, aquele colégio, aquela família, começaram a trabalhar. E eu vendendo doce de leite. E eu falei, peraí, existe uma diferença aqui, eu tenho algo que eu não tenho. Eu não fiz colégio X, intercâmbio Y, não sou o sobrenome tal, e eu preciso correr atrás disso. Falei, tá, onde é que eu consigo me relacionar? Na faculdade. Então eu sentava no meio da sala, eu fazia trabalho cada hora com um grupo, e ali era o único ambiente que eu tinha, e era dele que eu ia fazer então a minha limonada. E aí fui representante de classe, de calouro, de curso, presidente da comissão. E eu colho frutos até hoje, porque hoje no mercado eu encontro pessoas que eu estudei há muitos anos atrás. E há aquela referência positiva da Laís, que era conhecida como mineira,
de que levou uma comissão de formatura a sério, de que foi uma boa representante de classe. Então, lá atrás, quando eu mudei para São Paulo, eu entendi que São Paulo era a terra do QI. Quem te indicou, quem falou seu nome, quem sabe quem você é, quem te lastreou. História de que São Paulo ninguém conhece ninguém, mentira. O mundo é todo conectado. Então, acho que eu tive esse episódio. E logo na chegada em São Paulo... Já entendeu sobre isso, né? Entendi. Rápido. Talvez não com essa clareza que eu narro hoje. Sim, hoje é mais fácil olhar. Hoje é mais fácil olhar. E aí, Manuel, é tão interessante porque eu entrei... Fiquei doida com o networking. Falei, quero me relacionar. Quero estar em espaços de relacionamento. Descobri que o LEAD existia. Eu lembro que na época eu descobri a Fiesp e o LEAD, porque o ano era 2010. A gente não tinha essa abundância de ambientes de relacionamento. Nem se falava em network como a gente fala hoje, né? Não, era uma coisa meio câmara de comércio, relações bilaterais ou associações de classe, não era o que a gente vê hoje. E aí eu queria muito trabalhar com o LEAD, trabalhar com o João Dória. E aí consegui entrar lá como estagiária. E quando eu entrei, foi meu maior equívoco vaidoso, sabe, de carreira. Porque eu achei que o fato de entrar e estar bastava. E foi muito equivocado, porque eu tive uma carreira muito bonita lá, muito rápida, me dediquei muito e depois de 4 anos eu assumi a gerência do grupo. Então não sei se foi maturidade, ego, pouca compreensão de mundo, mas eu achei que o fato de ser a Laís do LEAD e ser a gerente do LEAD com 24 anos me dava um check em tenho network. E eu achava que isso era o suficiente, realmente assim, eu acreditava nisso. Entendi. E consumia essa ideia. E aí teve um segundo episódio que eu falei assim, nossa, quando sua pergunta me fez revisitar 2 momentos, né, dentro da faculdade. E quando eu liguei para um cliente, presidente de uma super multinacional, e aí eu falei, oi, fulano, Laís do LEAD, tudo bem? E aí ele falou, nossa, você não tem sobrenome? Uau. Vamos tentar de novo. E desligou. Meu mundo caiu. E esse cara mudou minha vida. Eu sou grata a ele até hoje. E agradeço ele sempre que a gente se vê. Porque eu fiquei com muita raiva dele. E eu sou muito grata, porque aquele dia eu entendi que se eu fosse demitida no dia seguinte, tiravam de mim a minha credencial. Sim, e tiravam, então, tudo que eu achava que eu tinha. Então, eu não tinha nada de relacionamento, ou muito pouco. Então, esses 2 momentos, para mim, foram os momentos que eu entendi a importância do networking e o que fazer com os espaços que eu podia ocupar para fomentar networking, porque só estar não basta, é fazer alguma coisa com isso, né? Sim. Não, sensacional, Laís. E quando você fala sobre isso, né, e você traz essa história, né, na verdade, a gente cai numa outra pergunta, na verdade, que eu tenho para te fazer, que tá exatamente ligada a isso, né, porque assim, quando a gente fala de networking, né, virou um termo tão comum e acho que tão banalizado, que as pessoas de fato não entendem o que é, né, na verdadeira essência de quem vive isso, respira isso e consegue olhar networking como estratégia, que é o seu caso. Eu acho que quando você entende networking como estratégia, né, e como estratégia para sua vida, para sua pessoa, e que automaticamente depois reflete no seu negócio, acho que a coisa muda, né? Porque as pessoas às vezes olham o networking, né, simplesmente pelo fato de estar num ambiente, né, de ter o cartão de alguém, e acha que isso é networking. Mas quando você descobre networking como estratégia, né, de verdade, e entende como funciona e os benefícios, na verdade, que isso tem, eu acho que isso muda a vida de todo mundo. E eu sei que essa é uma bandeira, na verdade, que você levanta, né? Então, quando a gente fala de network como estratégia, né, como é que você explica isso para alguém, você que lida com isso todos os dias? Gosto muito dessa reflexão, gente, qualidade desse papo, que esse aqui é o rei do networking, tá? Esse que faz como ninguém. E eu gosto muito dessa reflexão porque tá banalizado. Sua palavra é muito bem colocada. Banalizar o conceito do networking. Porque o networking, como a gente fala e projeta, e hoje cheio de fórmula mágica, inclusive, é aquilo assim, extrai o máximo da sua rede, bata metas com seu networking, como ser o mais influente. Sempre esse networking meio extrativista, assim, um networking em primeira pessoa, de como é que eu me beneficio, como é que isso é bom pra mim, pra mim. E o networking não é isso. E a gente pega tudo isso, esse conceito tão banalizado, num mundo acelerado e de acesso às informações com plataformas, com o número de WhatsApp sempre muito fácil, né? A gente entra num grupo de WhatsApp, tantas pessoas que a gente deseja se relacionar estão lá dentro. E aí, o que eu sinto que hoje as pessoas confundem, elas acham que networking é conexão.
É trocar contato, é salvar todos aqueles números, é mandar mensagem, adicionar todo mundo no LinkedIn e ter uma passagem rasa, mas conectada. Então, imagina, eu tenho 6 mil números na minha agenda de celular. Será que eu tenho 6 mil acessos? Não tenho. Isso é um fato. Correto. Então, para mim, networking é acesso. E acesso se constrói com confiança, com relação profunda, genuína. Um CNPJ que é antecedido por um CPF. A gente acaba colocando esse networking num networking assim, o que você tem, o que você faz, antes de quem você é. Você é tão sábio em fazer networking, sua primeira pergunta foi quem eu sou, né? Não é já colocando um cargo, colocando uma credencial para validar ou não a força ou não daquela pessoa. Sim. Então, para mim, networking vai da nossa capacidade humana de entender que do outro lado há um indivíduo que pode gerar muito valor para a gente, se a gente humanizar essa relação de forma genuína, intencional, real, colaborativa. Para mim, networking é via de mão dupla. Né? Netweaving, eu gosto muito de falar de netweaving, assim como um networking realmente da nova economia. Que é esse networking que a gente, antes de tirar, a gente dá. E não dá esperando algo em troca. A gente dá porque a gente entende que é nessa multiplicação que todo mundo cresce, todo mundo prospera. Correto. É quando a gente gera valor para alguém que, de repente, a gente sai daquela mesa e nosso nome continua sendo citado, lembrado, lastreado. Isso é networking para mim. É o que a nossa rede faz por nós quando a gente não está ali presente, por exemplo. Mas eu sinto que as pessoas hoje não têm paciência, talvez intenção, ou mesmo esse olhar profundo para entender networking como um ativo. E acabam colocando ele como uma ferramenta de performance. E aí eu vejo um equívoco. É verdade, né? É verdade. Porque é o que você falou. Entra como ferramenta de performance e muitas vezes como vaidade, né? E aqui eu tenho um depoimento para fazer, até um agradecimento para te fazer, que eu nunca te falei isso que eu vou te falar. Olha. Agora, te conheço há bastante tempo, desde lá de trás, né? E eu lembro quando você fundou o Futures Now, né? E eu fui num evento que você me chamou do Futures Now. E ali, quando você me convidou, aquele primeiro contato que eu tive, né, quando você colocou as suas ideias reais em prática e o que estava dentro do seu coração, porque você vive isso, foi a primeira vez que eu experimentei uma mesa de network que alguém me deu acesso, sabia? E do acesso que você me deu, daquele dia, eu tenho 2 belas amizades até hoje. O Ulisses e a Beatriz, que sentam na mesa comigo várias vezes durante o ano. E eu queria te agradecer, de fato, por isso, porque eu acho que networking é isso, né? Porque quando você tem verdade, quando você tem valor, e você tem alguém do lado de cá que entende isso, que não é quantidade, não é vaidade, é servir, né? É ajudar o outro, é se colocar à disposição, a gente constrói relações que eu nem sei quantos anos eu já me relaciono com eles, mas foi, de fato, né, acho que um dos seus primeiros eventos, quando você me deu acesso, quando você me apresentou, na verdade, essas pessoas, né? E acho que network é muito, muito sobre isso, né? E aí eu queria emendar a minha pergunta na sequência desse agradecimento, né? Porque, assim, eu percebo que quando você criou, na verdade, né, o Futures Now, que você trouxe ali uma proposta diferente, uma proposta que representa muito a Laís, eu queria saber como é que foi isso, na verdade, né? Porque, assim, eu vejo muita verdade, na verdade, no trabalho que você faz, né? Isso é diferente, porque, assim, eu participei de muitos grupos de network, eu já sentei muitas vezes no network, e a grande maioria eu sempre odiei, né? Porque, na verdade, você sempre sentava numa mesa que alguém te entregava um cartão, né? E o convite para o café era, na verdade, onde ele queria fazer o pitch da venda, né? E aí você se sente desconfortável, você sente que é o mesmo lugar, né? Uhum. E ali, na verdade, na proposta que você teve, quando você desenhou, na verdade, o projeto, né? Eu percebi algo diferente, né? Então, eu queria entender um pouquinho, né? De onde veio isso, na verdade, né? Como é que isso surgiu? Primeiro que eu fico muito feliz de saber que essas conexões viraram acesso e se tornaram relações tão valiosas para você. Isso me nutre, de verdade, assim. Eu tenho a certeza que hoje é a hora que eu deitar na cama, revisitar meu dia, agradecer a Deus, isso faz parte. Que essa é a minha vocação, esse é o meu trabalho. E eu fico muito feliz de saber que pessoas extraordinárias se encontraram num ambiente que eu criei, que eu proporcionei.
E é tão poderoso isso, já começa a responder a pergunta do Futures Now, né? Porque ali quando você fala de você, do Ulisses, da Beatriz, eram 3 pessoas nessa mesma energia, nesse mesmo propósito. Não é que vocês sentaram onde 2 estavam muito bem intencionados em criar um elo legal, um papo humano, e o outro queria tirar tudo que pudesse daquele ambiente. Ia desequilibrar aquela roda que ali ia começar, ali ia terminar. Porque fica evidente, né? Quando a gente quer tirar... Quando a gente está pouco interessado no outro, ou quando existe aquele interesse completamente moldado para parecer genuíno, que a última coisa que aparece é algo genuíno realmente. Mas o Futures Now, ele nasce muito dessa reflexão e muito de mim. Então, eu adoro quando você fala de ver a verdade, porque o Futures Now é a minha verdade, assim, é a minha manifestação do que eu acredito como relação humana, como networking e como futuro das relações. Mais do que nunca, né, nesse mundo de inteligência artificial, esse mundo tão online, acho que quanto mais a gente fala de inteligência artificial, mais inteligência relacional ocupa um espaço imutável dentro do mercado e da sociedade. Mas nem foi a AI que me motivou, porque o ano era 2022, não, sim, né? Não tinha hype. Não tinha hype ainda, a gente não delegava a vida para GPT. Verdade. Mas eu já vim ali numa trajetória que me orgulho muito, de 13 anos dentro do LEAD, mas eu trabalhava na época, eu liderava o LEAD Futuro, era um olhar de lideranças do futuro. E trabalhávamos espaços de muita influência, e aí eu sentia que eu olhava aquela potência toda e a gente não estava fazendo tudo que podia com aquilo. A gente não fazia negócios na proporção que podia. Não existia troca na intensidade que poderia existir. Eu queria um networking mais denso. Eu sou muito profunda na vida. Então, eu desejava esse lugar que não começasse e terminasse num evento. Então, a gente começava um evento, nosso primeiro protocolo, troca em cartões, vira pro lado e fala o que você faz. Verdade. Eu não queria mais isso, sabe? Eu queria que as pessoas, gente, se conheçam, criem vínculos, se encantem um pelo outro, porque tem muita gente maravilhosa aqui. Então, era um desejo de entender o networking com mais profundidade. E também entender o poder dessas relações. Eu acredito muito na força da liderança empresarial. Eu acredito mesmo que quem move ponteiro é a liderança. Porque cada líder, veja o que é uma mesa com você, com a Alice, com a Beatriz. Pensa no espaço de influência que vocês não têm. Olha onde chega a sua voz, onde chegam suas redes, onde chegam todos os seus movimentos. Você muda o mundo, pro bem e pro mal. Verdade. No seu caso, obviamente, muito pro bem. Então, o que eu penso? Quando pessoas extraordinárias se encontram e bem intencionadas, poxa, elas movem ponteiro, elas fazem negócio entre elas, é o dinheiro transitando no lugar certo, é a prosperidade entre pessoas certas. Então, eu falava, gente, o meu grande desejo é que essas pessoas se encontrem, esse novo líder que tem esse novo pensar, que tem esse comportamento mais colaborativo, mais denso, que acredita mais na geração de valor de um humano para o outro, e eles prosperem juntos. Então, eu queria criar um ambiente onde esses líderes pudessem se encontrar com pautas propositivas, com jornadas humanas, bem afetivas. E aí foi isso que eu comecei a construir quando eu lancei o Futures Now. Foi num jantar, que na época eu escrevi para o Nizam Guanais, falando, Nizam, né, hoje eu estou trabalhando com lideranças do futuro, mas eu queria trabalhar com lideranças do presente, que aspiram e constroem um novo futuro. E eu adoraria que você pudesse liderar um jantar com a gente. Que futuro é esse, né, que já chegou. Fizemos no Museu do Ipiranga, a ideia de aterrissar no museu era esse contraste, para a gente não viver só no futuro. E foi muito poderoso, assim, foi uma troca muito bonita. Dali, o movimento começou a nascer de uma forma muito orgânica. E foi quando eu decidi criar o Futures Now e escrevi 264 cartas à mão e enderecei para cada uma das pessoas que estavam próximas a mim naquele momento, junto com um boné nominal. Sim, verdade. E uma foto, porque eu não tinha orçamento, mas eu tinha intenção de ali servir as pessoas com afeto e com propósito. Dizer, olha, eu estou criando um grupo humano real, escrevi as 264 cartas, fiz questão de pessoalmente, assim, todas as mensagens foram diferentes. E ali eu queria dizer, olha, está nascendo algo que nasce do meu coração, que não nasce com o BP do futuro, mas nasce com clareza do que eu quero proporcionar. Então, é um grupo vivo, assim. Muita coisa aconteceu de 2022 para cá, mas é um grupo que todos os dias se transforma em resposta ao humano que está do outro lado, que é meu cliente, e meu desejo absoluto de servi-lo. E
E dentro disso, Laís, assim, e a gente tá fazendo um baita de um jabá aqui, de uma propaganda, porque é o que eu acredito e é o que eu vivo, né? Mas assim, uma coisa que eu percebi, que eu acho que é uma grande dificuldade, né? E acho que tem muitas pessoas que acabam nem se aproximando desses grupos, às vezes por conta disso, mas no seu eu percebo um cuidado diferente, que é quando a gente fala da curadoria, né, que envolve os convidados, né? Eu vejo que o Futures Now, na verdade, ele tem um cuidado em relação a isso muito grande, né? E que é geralmente o maior fator que as pessoas se incomodam em encontros e em grupos, né? Mas pra gente que vai lá e acessa, né, e que só usufrui, é uma coisa. A minha pergunta para você é a seguinte: qual é a dificuldade por trás, na verdade, disso? Porque, assim, não é uma mágica que você olha para as pessoas e fala, essas pessoas eu posso juntar, essas pessoas faz sentido, né? Porque eu sei que você faz um trabalho, na verdade, de bastidor, que poucas pessoas acabam percebendo, porque elas estão lá e falam, nossa, Leis, foi sensacional, eu me conectei com ela, foi sensacional, mas por trás tem uma mente pensando, né, que olhou para isso e entendeu, na verdade, quem eu posso me conectar com quem é interessante colocar nesse espaço, porque eu consigo agregar, né, que é uma coisa que, de fato, a gente não vê. A comunidade tem um invisível muito grande. As pessoas só vão enxergar a ponta, mas viver o networking como um produto, como um business, praticamente todas as camadas são invisíveis, né, para o cliente. Isso tô adorando suas perguntas. E é curioso, porque hoje mesmo escrevi um artigo que eu estava muito incomodada. Eu escrevi um artigo para eu tenho uma newsletter que chama Poder do Networking. Eu escrevi o hype do networking, separando o joio do trigo. Porque ninguém aguenta mais, né, grupo de networking. Todo dia nasce um grupo. E nasce um grupo raso, um grupo que vem da vaidade de um líder. As pessoas, não, eu sou um grande aglutinador aqui, olha o grupo de WhatsApp que eu detenho, agora eu vou cobrar um membership, todo mundo quer estar comigo. Cadê o propósito, a intencionalidade, a curadoria? As pessoas subestimam o que é construir uma comunidade. Eu tive uma conversa essa semana falando exatamente isso. Porque ter uma comunidade, liderar uma comunidade é falar não para pessoas, para valores, para dinheiro. Porque a comunidade, se ela é um produto que busca meta e resultado financeiro, ela é insustentável pelas suas outras vertentes. Porque hoje, apesar de eu ter critérios para participação no grupo, existe uma camada que é um invisível, que é quando eu sento com alguém e do outro lado eu preciso entender quais são os valores que guiam esse ser humano. Sabe, o que motiva essa pessoa, o que importa para ela? E eu estou acostumada, já entrevistei milhares de líderes, a gente entrevista 100% das pessoas que são indicadas para entrar no grupo. E logo ali a gente percebe, né? O que você está buscando? Preciso de networking, estou precisando bater meta, eu preciso de mais cliente, eu preciso não sei o quê. A pessoa, ela. É verdade. Aquela conversa pautada em primeira pessoa, do singular, ela está anunciando que ela não tem o DNA para o meu ecossistema. Então, e é muito difícil, porque aquela pessoa que tem a disponibilidade financeira, tem o cargo que o grupo espera, a disponibilidade financeira para o membership, mas não tem alinhamento de valores. Então, a comunidade se valida nesses momentos. É falar não para essa pessoa, para esse dinheiro. Porque quando essa pessoa entra, ela desequilibra o grupo, o propósito do grupo. Porque comunidade, eu acho de uma beleza sem fim trabalhar com isso, porque a gente tem propósito, a gente tem um produto, a gente tem muita coisa ali para tomar forma e dar forma. Mas quem dá é a pessoa, é o membro. Não é o líder, é o membro. Então, se nós não trouxermos as pessoas que estão alinhadas com isso, é o efeito dominó para a não realização do grupo. Então, existe um trabalho de muita sensibilidade, de muita escuta ativa, de muita busca por profundidade na outra pessoa. Então, sempre que eu noto alguém meio raso, é uma entrevista densa. Eu já cheguei a fazer call de 3h30. Assim, deixa eu ver quem é você, deixa eu cavar aqui para entender não só o que o grupo pode gerar de valor para você, mas o que você pode gerar de valor para o ecossistema. Então, né, com os exemplos que você deu ali, são duas pessoas cantadoras que têm muito para trocar. Sim. E já numa primeira interação com eles, o que está evidente é isso. E aí é muito legal, porque a própria Beatriz eu conheci por uma outra pessoa que falou, Laís, DNA do grupo. DNA do grupo. Quando alguém diz isso, eu já amo. Que a pessoa sabe que, poxa, eu vou te indicar alguém que é predisposto a interagir, tá alinhado, né? gerar valor,
tem uma escuta ativa. Não é alguém que vai sentar naquela mesa e querer dominar o diálogo, porque acha que a sua história é absoluta, é a mais interessante. Vai chegar ali cantando vitória. Porque outra coisa muito importante de grupos de relacionamento é quem consegue criar espaços humanos e vulneráveis. Tá. Então, quando a gente humaniza, isso é maravilhoso. Por isso que aquele grupo que vira pro lado, conta o que você faz, e a pessoa do seu lado já narra uma história de absoluto sucesso, já te faz questionar a vida, é aquele grupo que a gente já não quer estar. Sim. Porque todo mundo parece estar tão bem, tão próspero, mas só eu tive problema hoje. Só eu errei naquela contratação, só eu precisei... Então, a gente fica só. Enquanto comunidade, que é viver um amor ali, um inimigo em comum, é encontrar pares, encontrar pessoas, a comunidade tem uma capacidade ímpar de fazer com que a gente se sinta sozinho. Se ela não for uma comunidade bem estruturada, com propósito, com intenção e com clareza de quem deve e não deve estar dentro dela. Não, sensacional, Laís. E o trabalho que você faz, né? Eu gosto muito nesse aspecto, né, do que a gente está falando, né? Porque, assim, eu vejo que ele é muito similar com o que eu faço na Conferência dos CEOs, né? Porque eu costumo dizer para os executivos sempre o seguinte: você se aproxima, quando é um grupo, né, como o seu, o que eu vejo? As pessoas se aproximam, tá, pelo que elas representam. Mas elas só ficam porque elas são. Perfeito. E no final é sobre isso, né? Ou seja, você chega pelo que você representa, mas você só fica por quem você é. Né? O que você representa pouco importa. Né? Você precisa deixar o ego de lado, que aqui, na verdade, se importa com quem você é. Né? Que é justamente, ou seja, é o comportamento, né? O comportamento, no final, fala mais sobre tudo, né? Porque, ou seja, o talento, né? Eu costumo dizer, o talento te leva para a mesa de cima, só que o comportamento te remove por lá. E te remove silenciosamente. Porque ninguém fala para você, né? Do porquê que você foi removido no final, né? E acho que o trabalho que vocês fazem é muito sobre isso. Né? Quando a gente senta com uma pessoa agradável, você fala, uau, como tem pessoas assim, né? Que a gente acha que não existem, né? São pessoas alinhadas, valores alinhados, né? Mas não é do nada, na verdade, né? Ou seja, é feito de fato pro que você falou, né? Para que se crie um ambiente ali de verdade adequado. Né? E tem uma provocação que eu queria fazer, né? Trazendo para os dias de hoje, que é uma percepção minha, tá? Mas você vive isso todos os dias. Né? Ou seja, quanto mais tecnologia a gente tem, né? E com o advento da IA, ou seja, tudo muito mais digital, ou seja, sempre se perde relacionamento. Essa que é a verdade. Muito online, pouco offline. Muito online, pouco offline. E daqui para frente, cada vez mais, muito online, cada vez mais coisas, na verdade, digitalizadas. E o que eu percebo a nível de futuro? Tá? Quanto mais digital a gente tiver imerso, mais valor terão as experiências reais. Porque tudo que eu tenho é muito artificial aqui, é muito digital, ou seja, estar com alguém, me relacionar com alguém, né, vai ter um valor imprescindível. Tá? E aí meu questionamento, né, ele vem dentro disso. Primeiro, dessa percepção, tá? E da juventude. Por quê? A gente tem uma juventude, e eu falo isso pela minha própria filha, que não gosta de se relacionar. Né? Que não gosta de você ligar por telefone, não quer falar no telefone. Se você bota presencialmente, né, não quer falar com as pessoas. Ou seja, não descobriu o prazer que existe, né, no relacionamento. Né? E aí eu queria entender de você, como é que você olha para isso, como é que você vê isso? Porque eu entendo que é uma coisa que a gente está perdendo. E no meu ponto de vista, né, os negócios digitais, eles vão ser tão iguais e tão commodities, que o grande diferencial vai ser o que a gente tinha lá atrás, que se dava muito valor e que se perdeu, que é relacionamento. Nossa, perfeito, assim, perfeito. Eu acredito muito nisso, isso é uma coisa que eu afirmo, sabe? É uma impressão que eu já chego quase meio prepotente afirmando que é, gente, o grande lugar de diferenciação dos negócios hoje estão nas relações, é na capacidade das lideranças de se relacionar, porque tudo tá virando commodity. Hoje, quando a gente vai comprar algo, a gente quer saber de quem a gente está comprando. Então, porque a gente quer comprar confiança, a gente quer comprar acesso. É aquele problema que eu tenho na minha plataforma, e eu sei que tem um atendimento ali, um bot que vai me dar um atendimento, mas eu quero falar com você. Quero mandar um WhatsApp para você e você me dizer que vai ficar tudo bem. Então, nada substitui, mas eu
tenho uma preocupação enorme com as novas gerações. E quando eu começo a ler sobre isso, eu acho isso de uma loucura, assim. Porque eu não vejo sustentabilidade para essa situação a longo prazo, sabe? Gente, nós somos seres relacionais. E porque, de fato, é muito cômodo a gente estar atrás de uma tela. Onde a gente suporta hoje quem a gente deseja ser com inteligência artificial. Então, qual é a minha capacidade de manifestar desejo de aniversário para você? Não sei, não preciso te ligar, porque não gosto de ligação, eu jovem. Não vou te escrever, mas o meu GPT vai te escrever uma linda mensagem. E eu vou te mandar algo que não expressa a minha capacidade de me expressar. Verdade. Mas vou te endereçar ali. E é isso. Eu escalo para todas as gerações e é algo que eu começo a ver que as pessoas estão delegando para a inteligência artificial elementos do networking que são insubstituíveis. O exemplo do aniversário foi simples, mas ele é muito real. Verdade, sim. Sabe, hoje quantas mensagens a gente não recebe, extremamente elaborada, aquele travessão, aquelas palavras que a gente sabe que não fazem parte do vocabulário, do sentir da outra pessoa. Ou as pessoas conseguem substituir com uma palminha no Instagram, o parabéns. Gente, é 30 segundos uma ligação, é 1 minuto. Ou que seja mandar uma mensagem, sabe? Eu vinha pra cá hoje e enquanto vinha pra cá, eu falei, não, hora do aniversário. E eu faço questão, assim. Então, porque hoje as redes sociais nos dão muito insumo, né? Sim. Pra gente se relacionar. Então, eu entrei lá hoje, vi que tinha uma pessoa que anunciou gravidez, outra que tá passando um momento difícil, outra ganhou um prêmio e vi os aniversariantes. E vim nutrindo isso no WhatsApp. E não tenho porquê falar, GPT, construa uma linda mensagem para fulano que acabou de descobrir que é mãe de uma menina. Cara, eu fui lá e mandei do meu coração escrevendo. Sério, você tinha a obrigação social de ter uma filha. Porque você é uma mulher muito poderosa. O mundo merece uma extensão sua. Sério, que alegria. Uma mensagem verdadeira, né? E pus só isso, e pus no coração uma figurinha lá bonitinha. Porque essa sou eu. E é isso que nutre, muito mais do que um texto bem escrito, bem estruturado, enorme, de palavras bonitas e vazias. Então, hoje me preocupa muito quando eu olho, com mais atenção ainda para as novas gerações, mas também, de modo geral, para o mercado, o quanto as pessoas começam a delegar e delargar para a tecnologia o nosso principal ativo, que é a nossa capacidade de nos relacionarmos. Nós somos seres únicos. A gente não pode pasteurizar a nossa comunicação, a nossa relação. O que eu tenho para te dar, só eu tenho para te dar. O que você tem para me dar e o que a gente faz com essa troca não é o que vai surgir de nenhuma outra pessoa. Mas a gente está anulando tudo isso pelo comodismo, porque é mais gostoso. E eu fico pensando assim, gente, como é que essas pessoas vão lidar, essas gerações que já estão vindo completamente digitais e distantes das relações humanas, com feedbacks? Como é que aquele líder como é que vão ser capazes de enfrentar conversas difíceis? Não só receber feedback, mas dar, né? Como é que eu vou ser capaz de ter conversas difíceis numa mesa de almoço dentro da minha estrutura familiar? Se a gente ocupa hoje uma refeição com o celular na mão e conversas difíceis a gente leva para o WhatsApp e a gente não faz no olho. Então, sinto que a gente tem um problema muito grande de longo prazo e que a gente deveria atacar ele assim com mais sensibilidade, mais urgência. Prioridade mesmo de gente, relações humanas são insubstituíveis, elas são humanas. Apenas existem se feitas entre humanos, um ou mais. Não dá pra gente pensar que o mundo pode ser totalmente tecnológico. Tecnologia é para nos dar mais tempo. Verdade. Pra relação humana. Ser mais humano. Pra poder encontrar mais amigos, poder fazer mais relações humanas. Mas a gente tá perdendo tudo que nos suporta como humano. E por isso eu acredito que a gente vive essa epidemia de saúde mental. Que é impossível ser feliz sozinho. Sim. Sensacional. Sensacional. E Laís, e dentro disso que a gente está falando, né, ou seja, tem as pessoas que estão do outro lado, né, que têm, vamos falar assim, vontade e desejo de fazer network, desejo de se relacionarem, e às vezes tem algum tipo de dificuldade. Que dicas imediatas, práticas, você daria para essas pessoas? Porque assim, tem uma galera que a gente precisa empurrar, né, que não quer, mas tem aquelas pessoas que querem, desejam, sabem que isso é importante, vai se tornar muito mais importante, mas não sabem por onde começar, né? Não sabem o que tem que fazer. Às vezes são pessoas mais retraídas, mais tímidas, né? O que você pode falar para elas, assim, de aplicação prática, assim, para a pessoa que quer, na verdade, fazer? Então, eu vou começar com uma forma muito simples, que é o que eu vim fazendo, assim. Eu tenho meta diária, tenho como meta, isso não é
Eu acho isso sábio. Não acho que isso eu tô trazendo um tom ruim para network. Tô trazendo estratégia que eu acho importante. Que é, já que a gente vai perder tempo... Perder, porque a gente perde tempo nas redes sociais. Já que a gente vai perder tempo nas redes sociais, eventualmente investir um pouquinho, mas boa parte é perder, começa por aí. Pega ali, todos os dias, eu interajo com 10 stories, 10 posts no feed e 10 conteúdos de LinkedIn. Mas não é um like. É, então, transportar aquilo para ponto de contato humano. Ponto de contato humano. Não é uma palminha no aniversário. Essa palminha é um monte de nada. Você não vai ser lembrado, você não vai ser percebido, você não vai tocar um coração. É realmente pegar 10 insumos de relacionamento por dia e levar para algum lugar. Então, hoje já também fiz isso no LinkedIn. Uma pessoa postou um negócio, fiz um comentário legal. A outra postou que tá com um cliente novo, printei, mandei para ela no WhatsApp. Uma pessoa que eu não falava há muito tempo. Eu falei, que coisa legal ver você trabalhando com fulano. Eu falei, nossa, vai ser muito legal ver essa dupla juntas, né? Eu acompanho o trabalho dele, gosto muito. Depois me conta se ele é realmente... É bacana, assim, de trabalhar. Mas coisas pequenas. Entendi. E esse ponto de contato, ele sempre reverbera numa interação. Porque networking com densidade, ele requer pontos de contato. Ele precisa ser nutrido. Networking é gestão. Se a gente interage a cada 10 anos, a gente vai ter que sempre reativar tudo aquilo. Então, a primeira coisa que eu deixo como dica é já pegar o tempo que a gente já aplica e usar ele diferente. Porque já vai abrir o Instagram mesmo, já vai abrir o LinkedIn, Facebook, então já abre diferente. Sabe, já entrou naquele grupo de WhatsApp, viu todo mundo pondo palminha para um parabéns, já vai no direct. Precisa ligar se não gosta de ligar, mas manda uma mensagem bacana. E não é para delegar para o GPT, mas manda uma mensagem bonita. Né? Exato. Então, assim, essas coisas são muito pequenas, mas pensa que há a chance de oxigenar a tua rede ali todos os dias. Eu faço isso de segunda a segunda, sempre. Então, esse já é um detalhe pequeno, que não tem nenhuma demanda de investimento de dinheiro, só de tempo e um tempo já investido. E aí o segundo, que requer, óbvio, mais estratégia, mais investimento de tempo, eventualmente de dinheiro, é começar a mapear os espaços que as pessoas, que você, né, que está aqui conosco, deseja estar. Isso é muito importante. Quais são os espaços que as pessoas que eu aspiro ser estão? Quais são as pessoas que eu admiro? Que ambientes elas frequentam? E hoje as pessoas começam, então, a ter mais clareza disso e muitas vezes materializam esse desejo de relação e espaços de conexão numa comunidade empresarial, numa igreja. Então, as pessoas estão se encontrando. Toda comunidade com propósito e alinhamento de valores é um espaço de prosperidade de relações. Por isso, é essencial conhecer qual que é o teu lugar. Não é estar em todos os eventos, não é estar em todos os grupos. Isso foi assim, uma coisa que eu aprendi pagando um preço alto, sabe? Eu achava que eu tinha que pagar todos os grupos, estar em todos os eventos. Eu achava o máximo começar a minha semana, ter 3 eventos no dia, dar uma passadinha em cada um e postar no Instagram. Hoje eu acho isso nada, assim, pouquíssimo relevante. É muito melhor que eu esteja com qualidade, onde eu devo estar, porque eu tenho clareza do propósito daquele espaço, e tenha, ao estar lá, tempo de qualidade para me relacionar com essas pessoas. Então, amanhã eu recebi um convite de um evento super legal. Eu já queria dar uma passadinha. Já faço esse exercício, porque amanhã eu tenho evento da ONU. Para mim é super importante. Eu vou encontrar pessoas que eu não encontro desde janeiro. Então, eu preciso amanhã, não é dar uma passadinha, ter tempo de qualidade. E há muito tempo eu queria estar nesse mailing. Foram anos, estou usando esse próprio exemplo, mas até uma vez que eu encontrei, estava sentada num evento, olhei para a pessoa do meu lado, vi no crachá, que ele era de lá, e puxei papo, comecei a conversar, contei que é um trabalho que eu gosto, que eu não tenho muita proximidade, que não me relacionava. E ele falou, vou te chamar para um primeiro evento, para um evento só para você ver como a gente qual é a dinâmica. E aí, tenho ido desde sempre. Mas é intencionalidade. Porque também nesse evento que eu fui, que era um evento de tecnologia, e sentei do lado dessa pessoa, eu poderia ter passado o evento no celular. E sequer ter olhado para aquele crachá, e sequer ter dado bom dia. Então, conhecer os espaços que a gente entende que são os nossos espaços de prosperidade e oportunidade para a construção de vínculos e estar presente nele. Só estar não basta. É isso. Não, mas eu fui no evento. Beleza, falou quantas pessoas? Não, ninguém. Gente, quem tá num evento já tá predisposto a se relacionar. Sim. E tá tudo bem abordar com sutileza, com respeito, com delicadeza. Tá tudo bem.
Ninguém acha ruim receber um bom dia. E como é que você tá? Você tá gostando do evento? Ai, que bacana. Gente, uma pergunta gentil. Eu duvido alguém te falar, não gosto de gentileza, não gosto de pergunta gentil, não. Se foi muito possível. Só que é desconfortável, né? E até eu mesmo, que não tenho problema de timidez, eu não acho confortável o tempo inteiro. Então, sim, a gente precisa se submeter ao desconforto dos espaços. Porque é difícil. E ainda mais que eu acho muito importante que a gente mire espaços onde todo mundo ali inspira a gente. Se a gente tá numa roda onde a gente é o que mais realizou, é o mais qualificado profissionalmente, tá errado. Pelo menos pra mim, assim, a gente tem que estar sempre assim, né? Se a gente tá assim... É verdade. A gente não tá, né? Então, eu gosto de estar assim. Mas isso também nos intimida. Então, é um exercício grande pra gente não ser impostora ali. De, mas o que essa gente toda quer falar comigo? Peraí, se eu estou aqui porque alguma coisa eu tenho pra dar. Então, eu vou sim vencer o... Ai, bom dia, tudo bem? Não tá fácil dar esse bom dia pra você, mas eu vou conseguir. A gente precisa vencer e se submeter. É desconfortável. Se fosse fácil, gente, não ia ser tão legal. É verdade. Minha amiga, sensacional, né? A hora passa rápido, né? A gente tá caminhando aqui já pro finalzinho aqui do nosso podcast. A gente vai ter que marcar já uma outra edição já, porque network e relacionamento é um assunto que acho que a gente tem muita coisa, de fato, pra falar. Mas, assim, antes de finalizar, além de te agradecer, eu queria que você mandasse um recado para nossa audiência, falasse onde eles podem te encontrar, como é que eles fazem para encontrar o Futures Now, como é que eles podem aplicar. Agora é a hora de fazer a sua propaganda, fazer o seu jabá aqui pro nosso público. Ai, obrigada, gente, que delícia. Como é bom gente densa, é isso que falta no mundo. Obrigada, eu adorei a nossa troca, essa troca com qualidade, com intensidade e intencionalidade, né? São palavras que eu acabo até sendo... Sim. Repetitiva, mas são importantes, é verdade. Elas são importantes e a gente deixa elas de lado. Sim. Então foi uma alegria estar aqui com você. Espero ter gerado valor para quem nos acompanhou até aqui. Sou Laís Macedo, estou disponível nas redes sociais, no Instagram, _Laís Macedo, no LinkedIn, Laís Macedo Ribeiro, onde eu tenho também a newsletter O Poder do Networking, fazendo críticas ácidas recentemente, né? Tipo, hoje que eu quis separar o joio do trigo. Não, são críticas sempre muito respeitosas. Eu adoro falar sobre o network e com profundidade. Então, quem quiser um bom diálogo profundo, me chama, manda um direct que eu vou adorar interagir. E Futures Now também está no Instagram como futuresnow.group, assim também é o nosso site. E no LinkedIn, Futures Now Group. E lá você tem todas as informações para poder se aplicar, conhecer o nosso ecossistema. E sendo você uma pessoa com intencionalidade, profundidade, um desejo enorme de fazer a diferença no mundo, com outros humanos tão qualificados e interessantes quanto você vai ser muito bem-vindo no nosso Futures Now. Vai ser um prazer poder me conectar com você. E mais uma vez, obrigada, eu já quero voltar, porque esse papo foi muito bom, gente. Excelente, amiga. Muito obrigado, tá bom? E para você que nos assiste aí, estamos aqui encerrando aqui mais uma edição do nosso Confrei do CEO Cast e eu te espero na próxima edição.